Olá, tudo bem? Professor Flávio Barcelos aqui e seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do módulo 1. Você sabe como é que está o cenário nacional com relação ao setor fotovoltaico? Na aula passada a gente viu como é que estava o cenário mundial e hoje eu convido você a conhecer um pouquinho mais do panorama do nosso país e as perspectivas e o que nos aguarda e por que vale a pena, né? Você já sabe que vale a pena e por que vale tanto a pena entrar nesse mercado. Vamos lá, vem aqui no meu computador que eu preparei uma apresentação. Então beleza, nossa aula 3, desenvolvimento atual da tecnologia sob o ponto de vista do cenário nacional. Com relação à geografia, o pior local do Brasil ainda é melhor do que o melhor local da Alemanha. Essa afirmação aí você vai entender durante a aula de hoje. Você vai entender melhor o que se quer dizer com isso daí. Então vamos começar aí com o estado atual da nossa matriz energética. Nessa figura, um gráfico de pizza aí onde você vê a distribuição entre as diversas fontes, tá? As diversas fontes energéticas no Brasil. Então a gente tem aí uma predominância, como é sabido, uma predominância de hidrelétrica, tá? Seguida por o que se juntou aí um pedaço dessa pizza aí chamado de outros, é a segunda parte, 10,8, outras fontes. Nesse outros está incluída a energia fotovoltaica, só que com um percentual bem pequenininho, está bem desprezível. Então tem várias, tem a nuclear, né, as usinas de Angra, tem várias outras fontes, as térmicas, tá? As termoelétricas, então tem um monte aí. Depois a gente tem aí essa vermelha aí que é de gás, tá? Biomassa, então tem uma participação expressiva de biomassa que é derivada aí da cana, né? E petróleo. Petróleo também tem uma participação bem grande. A gente então tem um cenário de mercado em expansão no Brasil. Olha só o que tem de dado recente aí com relação às instalações fotovoltaicas, né? Na verdade aí tem esse número aí é de conexões de geração distribuída, então engloba também as eólicas domésticas, só que do ponto de vista de número de conexões, a predominância total é da fotovoltaica. E esse dado ele é bem recente, você pode ver aí, foi publicado em 23 de janeiro de 2017. Então, no estado desejado, né, ou seja, o que se gostaria? Qual é o planejamento? Qual é o retrato de futuro que se quer para o nosso país e para a nossa matriz energética, para a distribuição entre as diversas fontes? Então, a gente não pode depender tanto das hidrelétricas, né? As hidrelétricas elas são uma fonte renovável, tá? Porque ela tem uma reposição do reservatório aí num curto espaço de tempo, num ciclo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma energia renovável, uma definição mais precisa sobre isso daí mais para frente, mas a hidrelétrica é uma energia renovável. Porém, ela é uma energia que tem um impacto ambiental significativo, né? A área de alagamento para produzir um reservatório, um lago, como o de Itaipu, por exemplo, como de usinas de grande porte, ela tem uma devastação ambiental muito grande. Então, se diminuir, né, pelo que a gente tinha visto ali, 60 e tantos por cento, é o cenário atual, para diminuir para 45%, uma ampliação expressiva da eólica, tá? Mas essa eólica não é a de geração distribuída, é a eólica de grandes parques, né, parques eólicos, grandes usinas eólicas, um aumento da parte de biomassa, o gás natural também aumentando um pouco, e a energia solar, que é a que a gente está de olho, ela vai ter um aumento também bem expressivo, ó, chegando a 9,26%. E uma participação de energia oceânica aí também bem discreta, de 0,77%. Então, uma energia solar que hoje ela nem aparece no gráfico, ela é totalmente desprezível, a participação percentual dela na matriz energética, ela subir para quase 10%, isso num cenário de consumo de 2050, né, do ano 2050.
daqui a 30 e poucos anos. Então, isso aí é realmente uma revolução na nossa matriz. Então, existe uma previsão de forte aumento no mercado, né? Tem um estudo da ANEEL que fala em 1,2 milhão de conexões, 1,2 milhões de conexões até 2024. Tá? Se você dividir isso igualmente a cada ano, seriam 1.192.400 instalações divididas aí nos próximos 8 anos. Tá? Então, isso vai dar um número bem grande de instalações por ano aí. Se você pensar ainda que nos últimos 5 anos, né, desde 2012, quando saiu a resolução normativa 482 da ANEEL, que permitiu essas conexões fotovoltaicas à rede, nós instalamos, né, cerca de 7.600, como a gente viu aí, no dado aí de janeiro último. Instalamos em 5 anos 7.600. Será que, né, nesse tempo aí, isso corresponde a 0,8% da projeção? Será que nos próximos 8 anos a gente vai dar conta de instalar esses 99,2% do mercado? Quem vai instalar esses 99,2% do mercado? Tomara que sejamos nós, né? Estamos nos preparando para isso. E, além disso, o cenário nacional ele tem diversos fatores. Um fator é que, indiscutivelmente, o Brasil tem uma boa localização geográfica. Os níveis de radiação solar, para você ter uma ideia, aqui no Brasil variam de 1.500, tá? Que é ali na costa de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, até 2.200, que são regiões de grande nível aí de insolação. Os níveis de radiação solar na Alemanha, só para comparação, variam entre 900 a 1.250. Ou seja, o pior local do Brasil tem 1.500 watt-hora por metro quadrado. Então, isso aí é uma watt-hora por metro quadrado, é um nível de energia watt-hora, tá? Por metro quadrado, por uma área. Então, é uma determinada área que recebe uma energia durante uma hora. Olha só, o pior local do Brasil, 1.500, e o melhor local da Alemanha, 1.250. Ou seja, nosso pior local ainda é melhor do que o melhor local da Alemanha. Isso que eu falei no primeiro slide aí dessa aula. E por que acontece isso? Porque a gente está localizado, né, aqui no cinturão solar. Cinturão solar. Então o Brasil ele está realmente numa área privilegiada, que você pode ver, quanto mais vermelho, quanto mais escuro aí, maior é o nível de irradiação solar. Ou seja, nós então estamos realmente aqui bem privilegiados nessa localização geográfica no mapa mundi. Então, se você voltar aqui, você vai ver que países aqui, como o Canadá, né, estão aqui no amarelinho já, uma parte da Europa, a Rússia está no amarelinho, a parte da Ásia, da China. Então, eles não têm tanta irradiação como nós temos aqui. Agora, países da África realmente aqui, países aqui da América Central, Índia, eles têm ainda uma condição mais favorável ainda do que a nossa. Mas de qualquer forma nós estamos aqui bem no miolo, bem no meio do cinturão solar, somos bem favorecidos. Por outro lado, nós temos um custo de energia elétrica no Brasil que não é dos melhores, né? Então tem esse infográfico aqui da Veja que mostra o seguinte: o Brasil está em 6º lugar dos países mais caros. A energia aqui, claro que isso é uma média, né? R$ 402,3 por megawatt-hora. Então, isso aqui é uma média, obviamente, mas é a título de ilustração, né? E é um valor muito alto comparado com outros países, né? A título de ilustração, isso aí dá para a gente ter uma ideia que o custo da energia no Brasil ainda é bastante caro, e isso não é nem o pior ainda, né? Existe uma previsão de crise de desabastecimento, né? Todo mundo sabe aí que nós já passamos por algumas crises de racionamento de energia, né, no passado, e esse fantasma ele ameaça voltar, principalmente porque nós não temos muito planejamento estratégico no setor. Planejamento estratégico no setor porque o Brasil é um país de grandes dimensões e
existe uma desigualdade entre energia disponível em uns locais e necessidade de consumo em outro. A nossa matriz energética ela é muito baseada em grandes usinas. Então a grande usina ela fica num local que é bem afastado dos centros de consumo, né? E além disso, a nossa matriz energética, como a gente viu, né, num gráfico aí anterior, ela é bem dependente de condições climáticas. Isso significa que se não chover, se não tiver uma condição de reservatório de nível de água elevado, a gente fica com o custo da energia bem dependente também disso aí, ou seja, se não chover, se não tiver água disponível nos reservatórios, a nossa energia fica mais cara, o preço dispara. Por quê? Porque a gente precisa usar fontes mais caras, por exemplo, as termoelétricas, certo? E o cenário de escassez, de falta de energia, ele só não está pior devido à crise econômica, né? O que a crise econômica ela ajudou o setor elétrico a não entrar em colapso. Porque a crise econômica fez com que o país parasse de crescer, as indústrias parassem de consumir energia elétrica, as indústrias parassem de ampliar a fábrica, de ampliar a produção e então assim o nível de solicitação, o nível de consumo acabou caindo, né? Então realmente é um cenário aí para a gente ficar um pouco preocupado. E isso aí acaba trazendo alguns desafios para o setor, né? Por exemplo, uma alteração na matriz energética brasileira, ela tem que buscar maior confiabilidade, ou seja, não depender tanto de fatores climáticos, fatores que não estão ao nosso controle. Então, uma diversificação na matriz energética, ela é muito bem-vinda. Busca-se também fontes alternativas e fontes de energia que gerem menos impactos ambientais, porque não adianta sair construindo hidrelétrica doidada aí, porque os impactos ambientais são severos. Existem desafios econômicos, né, porque a redução do preço dos equipamentos tem que nos levar a uma redução do preço da energia também. A energia cara, ela não é benéfica, não é saudável para o país. A economia precisa de matéria-prima, precisa de condições de produção favoráveis, mais baratas. Então não adianta a energia ser muito cara, porque o país fica estagnado, fica em recessão, desemprego, etc. e tal. Tudo isso é muito ruim. Existem desafios técnicos também. O sistema elétrico interligado brasileiro ele é muito grande e é muito antigo também. E ele não vem sofrendo modernização, né? Modernizar, reformar esse sistema elétrico será um grande desafio. Isso nos leva a várias oportunidades. Por exemplo, a questão da energia cara, ela acaba facilitando a comercialização e a venda de sistemas fotovoltaicos. Isso é um fato. Ninguém aqui está torcendo para que a energia fique cara, porque, como eu falei, ela prejudica a economia, mas, por outro lado, ela acaba facilitando a venda e a expansão dos sistemas fotovoltaicos. Modernizar a rede vai requerer grandes investimentos e empregar muitos profissionais da área de elétrica, nós no caso, né? Então, esse desafio de modernização da rede vai requerer um trabalho e vai requerer muita mão de obra. Nós estaremos preparados. Boa posição geográfica favorece a alta produtividade, né, do sistema fotovoltaico e diminui o tempo de payback. Para quem não sabe, o payback é o valor no qual o sistema ele se paga. Tá? Então, uma diminuição no tempo de payback ela é muito importante para que você consiga realmente comercializar esse sistema. Reformulações da matriz energética brasileira incentivam a energia solar. Como a gente viu naquele gráfico passado lá, uma grande oportunidade é que uma reformulação está diminuindo o mercado para hidrelétrica, porém ela está aumentando o mercado para energia solar. Ou seja, ela te dá uma indicação de que se você tiver que escolher se capacitar em um mercado, não adianta você querer se especializar em energia hidrelétrica e é muito mais interessante que você faça isso no setor solar. Beleza? Então, esse é o panorama rápido para a gente se situar, para nós nos situarmos aqui e a gente prosseguir para a próxima aula. Um grande abraço e até mais.